Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência aos nossos estudos com o livro Prova Brasil. Hoje com a lição 14, iremos falar sobre porcentagem. Recorde, em diferentes situações de nosso dia a dia, utilizamos números na forma de porcentagem. Ao dizer, por exemplo, que 10% dos alunos da escola não gostam de futebol, isso significa que de cada 100 alunos, 10 não gostam de futebol. Podemos representar a porcentagem por uma fração de denominador 100 ou na forma decimal. Observe. Então, 10%, esse símbolo, né, o símbolo de porcentagem, nada mais é que uma representação, né, de uma fração, cujo denominador, ou seja, o número de baixo, será sempre 100. Então, 10% pode ser representado como 10 centésimos, ou, se você fizer a divisão 10 por 100, dá 0,10. Atividade 1. Uma pesquisa feita pela Sempre Compromisso Empresarial para Reciclagem revelou que, em 2018, havia 1.227 municípios brasileiros, cerca de 22% do total, com programas de coleta seletiva de lixo. Veja no gráfico ao lado a distribuição desses municípios nas regiões brasileiras. Os dados numéricos presentes no gráfico estão na forma de porcentagem. Represente esses dados na forma decimal e na forma de fração. Então, qual é a tarefa proposta na atividade? Então, representar os dados do gráfico, na forma decimal e na forma de fração, ok? Esse vai ser o nosso objetivo aí nessa atividade. De acordo com o gráfico, qual é a porcentagem de municípios com um programa de coleta seletiva de lixo correspondente a cada região brasileira? Ok? Então aqui, ó, ele quer saber qual é a porcentagem de municípios com um programa de coleta seletiva de lixo em relação a cada região. Então vamos lá. Vamos aqui colocar cada um, tá? O norte, 1%. Temos o centro-oeste, 4%. Região sudeste, temos 45%. Região sul, 42%. E finalmente nordeste, com 8%. Okay? Então, cada região e aí a porcentagem de municípios com programa de coleta seletiva. Em quantas partes está dividido o gráfico? Essas partes têm o mesmo tamanho. Então, ó, nós temos, né, o gráfico dividido, né, está dividido em 5 partes, cada uma com um tamanho diferente. Ok? Responda, leia. Quando lemos 45% dos municípios da região sudeste possuem programas de coleta seletiva de lixo, significa que de cada 100 municípios dessa região, 45 municípios possuem esses programas. Podemos representar essa porcentagem na forma de fração da seguinte maneira: 45% pode ser representado por 45 centésimos, ou pela fração equivalente que foi obtida, né, como dividindo o 45 por 5 e o 100 também dividindo aqui, ó, por 5, tá certo? Lembra que é essa forma que a gente faz para simplificar as frações. Agora represente na forma de fração as outras porcentagens indicadas no gráfico. Então vamos lá, ele já representou a de 45, vamos representar agora de 42%, certo? 42% vai ficar 42 sobre 100. Conseguimos simplificar essa fração? Observa que os dois números são pares. Então, vamos dividir esses dois números por 2, certo? Vamos dividir, então, por 2 esses dois números aí. Aqui vai ficar 21 e embaixo vai ficar 50, certo? Dá para simplificar mais? Infelizmente não, tá? Então, essa já é a forma de representar o 42%.
Agora vamos lá, o 8%. Vai ficar 8 centésimos, que nós podemos simplificar, né? Em cima e embaixo. Vamos inicialmente aqui, ó. Vamos dividir por 4, certo? Vamos dividir por 4 em cima e embaixo, para ver como que vai ficar essa fração. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 25, ok? Agora a fração 1%. Primeiro eu vou colocar aqui 1%. 1%. Vai ficar o 1 sobre o 100. Que a gente não consegue simplificar, né? Porque já está 1 centésimo, já está na forma irredutível. E agora ficou faltando o 4%, certo? Que é 4 centésimos, simplificando por 4 em cima e embaixo. O resultado obtido vai ficar 1,25 avos, certo? Qual o numerador e qual o denominador da fração 45 centésimos? O numerador é o número de cima. Numerador é o 45, certo? E o denominador é o número de baixo, que é 100, ok? E o número na forma de fração, quando dividimos o numerador pelo denominador, encontramos a representação decimal desse número. Qual a representação decimal do 45 centésimos? Então é só a gente fazer, ó, 45 dividido por 100. Okay? Quanto que vai dar isso? Vai dar 0,45. Então a representação decimal do 45 centésimo é 0,45. Complete as lacunas com os valores correspondentes. Então, ó, 1 centésimo, né? Como que vai ficar a representação decimal? É só dividir 1 por 100, que vai ficar o quê, né? 0,01, certo? 4% vai ficar 0,04. 8%, 0,08. 42%, 0,42. Ok? Bom, então, atividade 1 é isso. Seguindo. Atividade 2. Miriam foi a uma loja de roupas. Ela pretende comprar uma calça jeans e uma blusa. Para o pagamento dessas peças, a loja apresentou 3 opções. À vista em dinheiro com 10% de desconto, à vista no cartão de débito com 5% de desconto, parcelado em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Se Miriam optar pelo pagamento à vista em dinheiro, quanto ela pagará? No caso de ela pagar com cartão de débito, qual será o valor? Se ela optar pelo pagamento parcelado, qual será o valor de cada parcela? Então, o que se pede na atividade, né? Então, ó, calcular quanto Miriam irá pagar, né? Se optar, né, pelo pagamento à vista, ok? No cartão de débito e a parcela na opção de pagamento parcelado, ok? Qual o valor das peças que Miriam pretende comprar, certo? Então aqui, ó, o valor que nós temos, né, para cada uma das peças aqui, ó. Então nós temos, ó, R$76. Nós temos R$158, ok? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver qual o valor. 76, isso, e 58, perfeito.
Então, esses são os valores aí. Para o pagamento em dinheiro, qual será o percentual de desconto dado pela loja? Então, aqui, ó. À vista em dinheiro, 10% de desconto. Então, o percentual é de 10%. Se o pagamento foi realizado com cartão de débito, qual será o percentual de desconto? Então, ó, o percentual é de 5%. E, no caso, Miriam opte pelo pagamento parcelado, qual será o número de parcelas que ela pagará sua compra? Então, no caso aqui, ó, parcelado em 3 vezes, certo? Então, ó, parcelado em 3 vezes. Qual o valor total que Miriam deverá pagar pelas peças de roupa? Então, nós temos que realizar aqui a soma 76 mais 158, ok? Se você quiser fazer um pause, calcular a soma, vai ficar ó, 76 mais 158, que vai dar 234, tá? Então, ela vai pagar aí no total 234 pelas peças de roupa, ok? Escreva na forma de fração os percentuais de desconto, 5% e 10%. Então, vamos lá. 5%, né? Como que é na forma de fração aqui, ó. 5 sobre 100, ok? E 10%. Isso aqui eu nem vou simplificar, só vou deixar na forma de fração, tá? Vai ficar 10 centésimos. Para o pagamento à vista em dinheiro, qual será o valor do desconto dado pela loja para a compra de Miriam? Então, vamos lá. Então, à vista em dinheiro, lembra que é 10%. A gente vai ter que calcular, ó, 10%, certo? Do valor total, que é 234, ok? Como que funciona isso? Vamos multiplicar uma fração por um número, já fizemos isso anteriormente. 10 vezes 234 dá 2.340, certo? Então, repetindo, eu fiz 10 vezes 234, que dá 2.340. E agora a gente divide por 100, ok? Dividindo 2.340 por 100 vai dar 23,40. Ou seja, o valor do desconto vai ser de R$ 23,40. Qual será o valor pago por Miriam se ela optar pelo pagamento em dinheiro, certo? Ou seja, agora a gente vai ver quanto que vai ficar esse valor aí. Então, a gente vai pegar ó, 234 menos 23,40, certo? Então, agora a gente vai fazer ó, 234 menos 23,40. Então, o valor vai ficar 210,60, ok? Então, aqui, 210,60. Qual será o valor do desconto se ela optar aqui, né, pelo cartão de débito? Então, agora a gente vai ter que calcular quanto que é 5% de 234. Então, a gente vai fazer ó, 5 vezes o 234, que dá 1.170. E a gente vai dividir por 100, certo? Que vai dar 11,70, ou seja, R$11,70, certo? Muito bem. Então, aqui, ó. Optar pelo pagamento com o cartão de débito. Quanto que ela vai pagar? Então, agora a gente vai ter que fazer, ó, 234 menos 11,70, ok? Então, 234 menos 11,70, quanto ela vai pagar? Vai ficar 222,30. Então, 222,30.
Caso eu pedir pelo pagamento parcelado, qual será o valor de cada parcela? Né? Então, ela vai ter que dividir aqui, ó, 234, vai dividir por 3, né? Porque, no caso aqui, são 3 parcelas iguais, certo? 234 dividido por 3 dá 78. Então, o valor aí que ela vai pagar em cada parcela, R$ 78, ok? Bom, essa foi a atividade 2. Seguindo, na atividade 3, no último mês, Eduardo se atrapalhou com algumas de suas contas e realizou o pagamento da fatura do cartão de crédito e da conta de luz com um mês de atraso, ok? Quais foram os valores de multa e de juros que Eduardo pagou em cada uma dessas contas? E qual foi o valor final pago em cada uma dessas contas, ok? Compreenda. O que se pede na atividade, então, que nós temos aqui, ó. Então, ó, calcular os valores de multa e juros que Eduardo pagou e o valor final pago em cada uma dessas contas. Ok? Qual foi o período de atraso no pagamento das contas? Então, vamos lá. Ele falou aqui, né, que o período, né, foi um mês, tá certo? Então, um mês de atraso. Qual era o valor da fatura do cartão de crédito até a data do vencimento? Então, a fatura aqui, ó, era de R$ 1.500, certo? Qual o percentual de juros que Eduardo teve de pagar pelo atraso, pagamento da fatura de cartão de crédito? Então, o valor dos juros foi de 15,2%. Qual era o valor da conta de luz até a data de vencimento? Então, a conta de luz até a data de vencimento, né, era de R$ 86. Qual o percentual de juros e de multa que Eduardo terá de pagar pelo atraso no pagamento da conta de luz? Então, aqui, ó, juros, né, é de 0,5% e multa é de 2%, certo? Então, além de juros, ele tem também um valor a mais aí, que é o valor da multa. Como pode ser representado 15,2 nas formas de fração e decimal? Bom, então aqui, ó, ele está querendo saber, né, como que a gente poderia representar 15,2 na forma de fração e na forma decimal. Então, ó, a primeira forma, tá? A gente já descarta logo de cara, porque 0,15 não faz muito sentido, né? Porque ó, até 15,2 por 100 faz sentido, né? Agora, quando você divide 15,2 por 100, não dá 0,15, então a primeira não pode ser. A segunda, apesar dela estar um pouco diferente, porque você vai falar, poxa, não é 15,2? O que ele fez? O 15,2 sobre 100, ele multiplicou por 10 em cima e embaixo, por isso que ficou 152 milésimos, certo? Que depois ele dividiu, né, e ficou o valor correto aqui na forma decimal. O terceiro não faz muito sentido, né? Porque o 152 centésimos dividido por 100 não é esse valor aqui de 1,52, certo? O valor até está correto da divisão, mas aqui a gente queria 15,2, né, e não 152, ok? Daí vem o problema. Determine quanto o Eduardo pagou de juros pelo atraso do pagamento da fatura do cartão. Então a gente vai calcular aqui, ó, quanto que é, né? 152 milésimos, certo? Multiplicado aqui, ó, por 1.500, né? Que é o valor aí da fatura, certo? 1.500.
Aqui a gente vai usar um artifício que é o famoso cancelar zeros. Como assim? Ó? Como é uma divisão, tá? E eu tenho aqui ó, um zero aqui embaixo e um de cima, eu posso cancelar. E aqui também eu tenho um de baixo e um de cima. Por que isso simplifica a nossa vida? Porque fica mais fácil fazer as contas, tá? Agora eu vou fazer ó, só 152 vezes o 15, certo? 152 vezes o 15, que dá 2.280. E embaixo vai ficar só o quê? O 10, certo? Agora eu posso fazer apenas a divisão, né? De 2.280 por 10, que fica mais fácil, né? Que vai dar o quê? 228. Então, ele pagou aqui, ó, R$ 228, né? De juro, certo? Então, qual vai ser o valor pago pela fatura, né? Com os juros. Aí, o que a gente vai ter que fazer, ó? 1.500 mais o 228, certo? E quanto que dá isso daí, né? 1.500 mais o 228. Dá 1.728, certo? Então, o valor aí que ele vai ter que pagar final, né? 1.728, ok? O percentual de 0,5 corresponde ao dobro de 1 ou à metade de 1%. E aí? Então, ó, o percentual, né, de 0,5%, ele corresponde ao dobro, né, de 1% ou à metade de 1%. É lógico que é a metade, né, de 1%. Okay? E o percentual 2% corresponde, né, ao dobro de 1% ou à metade de 1%. Então, é o dobro de 1%. Com base na informação assinalada no item D, determine o valor dos juros pago pelo atraso do pagamento da conta de luz. Qual que foi a jogada dele aqui, né? Ele pensou o seguinte, ó. Vamos calcular o 1%, né? E depois a gente calcula a metade, que vai ser o 0,5, e o dobro, que vai ser o 2. Certo? Então foi uma jogada aqui que ele fez, né? Então primeiro vamos calcular aqui qual que foi o valor do juro, certo? Então vamos calcular lá, ó. Vamos calcular 1% e depois a gente pega, né, a metade, certo? Então, ó, 1%, tá? De 86, tá? Então vai ficar aqui, ó, 86, certo? Dividido por 100, tá bom? Então, ó, 86 dividido por 100, 0,86, ok? E qual que é a metade disso, né? Porque aqui eu calculei o 1%, né? Foi o que a gente calculou. E quanto que é, né? O 0,5%, né? Que é o tanto aí de juros. É a metade de 0,86, que é 0,43, certo? Então, foi de 0,43 centavos. Quanto que ele pagou pela multa? Bom, se 1% é 0,86, o 2% é o dobro, né? Então, 2% é o dobro de 0,86, que dá 1,72. Ok? Então, ele pagou R$1,72 de multa. Qual foi o valor pago, né? Agora, total. Então, nós vamos ter que pegar 86, certo? Que é o valor original da conta. 43 centavos, que é do juro, mais a multa, 1,72, certo? Então, fazendo aí 86 com 43 centavos com 1,72, o resultado que a gente encontra é 88,15. Ou seja, o valor que ele pagou aqui, 88,15, certo? Muito bem. Então,
essa foi aí a nossa lição 14, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato e bons estudos para vocês. Até mais.